Salve pessoal, então a primeira coisa que a gente vai ver aqui são os conjuntos numéricos. Aqui a gente tem George Cantor, né? O autor aí da teoria moderna dos conjuntos, né? Então aqui a gente vai trabalhar aí com os conjuntos. A organização principal aqui dos conjuntos é essa aqui que a gente está vendo, né? O conjunto mais simples que a gente tem aqui é o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que é esse Z aqui, que está contido no conjunto dos números racionais. Aí, em paralelo, você vai ter aqui os números irracionais. Aí, racional e irracional juntos dão os números reais. E esse número real, né, o conjunto dos números reais, ele está dentro aí de um conjunto mais abrangente ainda, que é o dos números complexos. Conforme a gente vai mostrar, existem outros conjuntos ainda também que expandem, né, esse quadro aqui, mas sabendo até o conjunto dos números complexos já é suficiente para trabalhar tanto em nível médio quanto em nível superior. Então, o primeiro conjunto aí que a gente tem é dos números naturais. Então é um conjunto aí que permite você contar as coisas, né? Uma maçã, duas maçãs, três maçãs, né? Então aqui no conjunto dos números naturais, você repara, você só trabalha aí com números inteiros mesmo, né? Não tem fração, né? E também não existe aqui ainda número negativo, né? Então, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que é usado para fazer a contagem, né? Então, você representa ele aqui com N, né? Quando você coloca um asterisco no conjunto, quer dizer que o zero não entra. Seria o caso aqui de baixo. O próximo conjunto, né, é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele contém o conjunto dos números naturais. E aqui o que acontece é que começa a existir números negativos. Então a existência aí de números negativos ela é garantida aqui no conjunto dos números inteiros. E repare que o próprio nome fala, o número ainda é inteiro. Aqui não existe fração, não existe raiz quadrada, né? Não existe outros tipos aí de números. Números racionais. Então, é um conjunto aí que é mais abrangente que os números inteiros, né? Ele contém aí os números inteiros. E o barato aqui nos números racionais é que aqui eu começo a ter frações. Então, você começa a ter frações aqui nos números racionais. Essas frações elas podem ser representadas também com números aqui decimais, né, com casas decimais, ó. Só que sempre que isso ocorrer, você vai ter essas casas decimais aqui se repetindo periodicamente. Então, esse número aqui, por exemplo, é um número aqui com as casas decimais, mas o 4 ele se repete. Então, ele ainda é racional. Aqui você tem 35 se repetindo. Então, é racional, porque ele tem a periodicidade. Caso não exista periodicidade, aí ele é classificado como número irracional, que é o que a gente vai ver. Em paralelo, né, aquele conjunto dos números racionais, você tem os irracionais. Os números irracionais eles são números decimais, né, infinitos e não periódicos. Então você tem infinitas casas aqui, né, decimais, né, e não são periódicas, né. Aqui você tem o π, né, um exemplo famoso, né. Aqui as primeiras casas do π, né, 3, muito usado, né, a gente sempre usa aí 3,14, né, mas o π ele tem muitas casas, muito mais casas, né, tem infinitas casas, no caso. Raízes não exatas, né,
por exemplo, raiz de 2, né? Raiz de 2 aqui você vê que você obtém aqui um número decimal, né? Infinito e não periódico. Raiz de 4. Raiz de 4 já não é irracional, porque raiz de 4 dá 2, né? Então você não pode classificar como um número irracional. Aqui outras raízes não exatas, né? Raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5, né? Então, sempre que o número decimal for infinito e não periódico, é irracional. Caso seja periódico, igual está aqui também, ó, aí ele é racional. Né? Então, racional significa que você pode transformar isso daqui numa fração. Né? Então, essa dízima periódica aqui, você pode transformar isso aqui numa fração. No irracional, você não consegue. O número racional mais famoso que existe é o π, né? Muito utilizado. O π, né, a definição dele é em qualquer circunferência. Pode ser uma circunferência aí de uma moeda, ou pode ser uma pista de atletismo de 10 km de diâmetro, que seja. Pode ser uma circunferência gigantesca, ou pode ser uma simples moeda. Então, qualquer tipo de circunferência, se você pegar o comprimento dela, né, e dividir pelo diâmetro, você acha o π. Né? Então, você acha esse valor aqui, 3,14159, por aí vai. Então, o π é definido como isso, como o comprimento da circunferência, né, o comprimento da circunferência, ó, que é a volta aqui, né, da circunferência, dividido pelo diâmetro. Se você dividir um valor pelo outro, vai achar o π como resultado. Outro número muito utilizado aí, número irracional, né, número irracional muito utilizado, é o número de Euler. Né? Então, o número de Euler ele é definido através desse limite aqui, né? Ou também desse outro limite aqui, também tanto faz, né? É um número que ocorre demais aí na natureza, né? Ocorre em crescimentos de bactérias, decomposição radioativa. Então, é um número que ocorre demais aí na natureza, é o número de Euler também. Ele vale 2,7 e por aí vai, né? Casas decimais. Outro número irracional muito famoso aí que a gente tem é o número φ, é o número de Fibonacci. Né? A sequência de Fibonacci é uma sequência muito famosa aí. É uma sequência simples, né? Cada número da frente é a soma dos outros dois anteriores. Então, por exemplo, você tem aqui o número 2, ó, ele é igual a 1 mais 1. O 3 ele é igual a 2 mais 1. O 5 é igual a 3 mais 2. O 8 ele é igual a 5 mais 3. O 13 é igual a 8 mais 5. Então, essa aqui é a sequência de Fibonacci. Para você achar o número que vai, o próximo número, é só somar os dois que você tiver, né? O próximo número aqui depois 89, se eu quiser descobrir, eu somo 89 com 55. Então, isso aqui é a sequência de Fibonacci. E o que acontece? Quando você divide dois números subsequentes aí na sequência de Fibonacci, quanto mais você avança na sequência e faz essa divisão, você vai se aproximando do número φ. Então, o número φ, você tem a sequência de Fibonacci, você dividiria dois números, né? O da frente, né, o da direita pelo da esquerda. Né? E quanto mais longe, avançado você estiver nela, mais próximo aí do número φ você vai estar. Outra forma também de fazer o cálculo é montar aqui uma proporção áurea, que é chamada aqui num segmento. Né? Aqui você tem um segmento X, outro segmento unitário, né?
aqui vai ser 1 mais x, né? E aí você monta uma proporção. 1 mais x está para x, assim como um x está para 1. Né? Então você monta essa proporção aí, você também obtém um número φ. E por que ele é importante? Ele aparece muito na natureza. Né? Então você vê aqui em conchas, né? Carapaças, né? de animais, né? Então você encontra esses números nas dimensões da carapaça, da concha, muitas vezes ela segue essa sequência aí de Fibonacci. Aqui algumas para a gente ver, né? No girassol também, né? As sementes aí do girassol também segue a sequência de Fibonacci. É verificado que galáxias espirais também seguem essa sequência. Foi observado aí na orelha, né, do ser humano a sequência de Fibonacci. E no próprio corpo humano aqui você tem esse número aparecendo de forma aproximada, né, várias vezes. Né? Se você, por exemplo, medir sua altura e dividir ela pela altura do umbigo até o chão, vai dar um número φ, de Fibonacci. Se você medir o seu braço inteiro e depois dividir pelo tamanho do cotovelo até o dedo, vai dar um número de Fibonacci. Se você medir os seus dedos, né, ele inteiro dividido pela dobra central até a ponta, ou da dobra central até a ponta dividido pela segunda dobra, o resultado também dá Fibonacci, e assim por diante. Então é um número que ele aparece muito aí na natureza, né? Inclusive aqui a gente pode ver aqui essa proporção áurea aqui, ela acontece aqui também no ser humano também. E se você juntar números racionais com irracionais, né? Então aqui você tem os racionais, se você juntar com os irracionais, você vai ter os números reais. Então o conjunto dos números reais, você tem os números racionais e os irracionais. E além dos números reais, você vai ter o conjunto dos números complexos. Então, no conjunto dos números complexos, vai passar a ser definido raiz par de número negativo, né? Principalmente a raiz quadrada, né? Então, se você estiver resolvendo, por exemplo, uma equação do segundo grau, aí você vai achar lá o delta, acha um delta negativo. Então é costume aí você estar no ensino fundamental, no ensino médio, você parar a conta, porque delta negativo, você tem que tirar a raiz quadrada do número negativo, aí você não vai ter número real. Então você não conclui a conta. Porém, se você estiver trabalhando com números complexos, passa a existir raiz quadrada de número negativo. E aí é definida a chamada unidade imaginária, né, para você quantificar isso aí melhor, né? Essa unidade imaginária ela é a raiz quadrada de menos 1. Então, raiz quadrada de menos 1 é chamado de I, que é a unidade imaginária. Então está aqui, ó, número complexo, né? Então ele também é formado de duas partes. Então tem a parte real e tem a parte imaginária, com aqui a unidade imaginária, que é o I. Depois, né, pouca gente sabe, mas existem conjuntos mais abrangentes que os números complexos. Um exemplo aqui são os quaternions, né? Eles têm 3 partes imaginárias, né, I, J, K. Não vai ser muito necessário aqui, eu só coloquei a nível de curiosidade, né? Mas a matemática de quaternions ela não é muito complexa, não. Basta seguir isso daqui, né? O I, o J ou o K, tanto faz, né? Eles elevado ao quadrado dá menos 1. E se você multiplicar os 3 também na sequência, você obtém o menos 1. E aqui nessa tabela você vê como que você pode trabalhar.
por exemplo, se você pegar o i e multiplicar pelo j, o resultado vai dar k. Então aqui você tem o i, se você multiplicar aqui pelo j, você vai ver que vai dar k, ó, i com j, né? Se você fizer aqui, é tipo uma batalha naval, né, daria aqui o k. Outro conjunto mais abrangente aí que os quaternos seriam os octônions. Você vê aqui, ó, você tem 7 partes imaginárias, né? Olha só a tabela de conta dos octônions. E além dos octônions, ainda tem os sedênions, que ele tem uma parte real e 15 partes imaginárias. Certo? Aqui é só nível de curiosidade, né? Para vocês saberem que não para por aqui, né? Não para nos números complexos. Existem conjuntos, né, maiores aí que os complexos, né?